Oi, meu nome é Marcelo, esse é meu trabalho de conclusão de curso que fala sobre segurança em aplicações web. O trabalho que já está aí com a banca, ele tem uma série, ele apresenta uma série de ataques diferentes, uma série de possibilidades da gente afetar a segurança de uma rede, seja ela local, seja ela externa, assim como apresenta também uma série de soluções, uma série de propostas de segurança, como HTTPS, SSL, criptografia, chave pública, chave privada, o próprio Google Apps com o comprometimento que ele tem de segurança e tal, tecnologia de nuvem. Mas a ideia agora do vídeo é apresentar na prática um ataque a um usuário de internet, onde o objetivo é captar dados pessoais dele. Para demonstração, a gente vai simular que a gente vai obter o nome de usuário e a senha de um usuário que está tentando acessar o próprio e-mail no Gmail. Isso pode ser feito de várias formas, mas a maneira que eu escolhi para fazer a apresentação foi o DNS spoofing, que é uma técnica de ataque bastante comum hoje e bem difícil de ser detectada pelo usuário. Ela consiste no envenenamento do cache de DNS. O DNS é o servidor que faz a conversão do nome que a pessoa está acessando, o nome do site que a pessoa está acessando, no IP de destino. A gente sabe que para acessar um site, para acessar um local da internet, a gente precisa chegar até o IP daquele local. E a gente, logicamente, nunca sabe o IP. O que a gente sabe é o nome, é o apelido daquele destino. Por exemplo, quando a gente acessa www.facebook.com, a gente está, na verdade, acessando um endereço de IP. Esse endereço de IP, ele é único para todas as pessoas que acessam o Facebook. Se eu, por exemplo, aqui na nossa demonstração fizer um ping em www.facebook.com, a gente vai verificar que ele tem um endereço de IP, ele tem um destino, né, que seria no caso esse aqui, 31.13.73.36, né? Toda vez que a gente digita www.facebook.com, o servidor de DNS que você está utilizando converte esse nome nesse número que está destacado aqui. E o que consiste o ataque de DNS? Ele consiste em fazer com que o servidor de DNS forneça o número de IP errado para o requisitante. E isso é a atividade que a gente vai fazer agora. Para completar o ataque, a gente vai primeiro criar um clone da página do Gmail, ou seja, uma página exatamente igual à página do Gmail, com o campo de nome de usuário, o campo de senha, e vamos hospedar esse site falso num outro local com outro número de IP. Esse vai ser o nosso primeiro passo, tá? Para fazer toda essa atividade, foram necessárias essas ferramentas aqui, ó, tá? Primeiro, a máquina do agressor, né, a máquina que vai montar o ataque. Precisa ser uma máquina, necessariamente uma máquina com sistema operacional Linux, por causa das ferramentas que nós vamos utilizar. Preciso do Ruby, o framework de linguagem, estou usando aqui o 2.1.6. Framework Metasploit, esse aí já é um pouco menos conhecido, mas é um conjunto de ferramentas de rede usado principalmente em ataques de engenharia social. O SET, Social Engineering Tools, que é um conjunto também de ferramentas que roda sobre o framework Metasploit. Ele dá uma interface bem amigável para o hacker, né? Para ele poder montar os ataques dele, seja por DNS spoof, phishing, montar e-mail com código malicioso, obter acesso total à máquina de usuário, uma série de ferramentas prontas que rodam sobre o framework Metasploit. E vamos usar o Ethercap, que também é uma ferramenta utilizada principalmente para fazer DNS spoofing, que ajuda a envenenar o cache de servidores de DNS. Esse é o conjunto de ferramentas que a gente está utilizando aqui, tá? Vamos lá. Eu vou começar a fazer o ataque. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o site clone. Essa é bem rapidinha. Para isso eu vou usar a ferramenta set. Estou chamando ela aqui. Preciso chamar ela com sudo. Permissão do superusuário, senão ela não funciona. Tá? Muito bem. Essa é a ferramenta set, a ferramenta de engenharia social. Para fazer o clone de site, a primeira coisa que eu vou fazer é acessar essa opção aqui, ó,
um Social Engineering Attacks, tá? Depois eu vou acessar aqui Website Attack Vectors, opção 2. Depois eu vou acessar a opção 3, Credential Harvester Attack Method. Pronto. E aí eu já tenho aqui Site Cloner, né? Site Cloner. Primeira coisa que ele vai me questionar é o endereço de IP da máquina que vai hospedar o site falso. No caso, essa própria máquina aqui, né, que eu estou utilizando. Então, vamos verificar aqui qual é o IP dela. Eu tenho aqui, ó, 192.168.0.16. É o IP dessa máquina que eu estou utilizando agora na interface de rede WLAN 0, que é uma rede wireless aqui local. Muito bem, então vou colocar aqui 192.168.0.16 entre a URL que será clonada. Então, se eu vou furtar uma senha do Gmail, eu vou clonar o site do Gmail. Então, gmail.com. Muito bem. O site já está clonado e ele está disponível nesta máquina aqui para ser acessado, aguardando alguém acessar. Ele está falando aqui para mim, ó, tá, que o Credential Harvester está rodando na porta 80, o que significa que esse site falso está aguardando uma conexão. Alguém vai conectar nele? Não, não até que meu DNS comece a mentir para os usuários e mandar eles para mim aqui. Essa parte está pronta, a gente vai minimizar e eu vou criar uma nova janela de terminal. Aquela janela primeira tem que ser minimizada, porque é lá que a gente vai receber os dados. Bom, e agora vem a segunda parte do processo, que é fazer o DNS mentir, é a parte principal. Então agora a gente vai injetar aquela informação falsa no DNS e para isso eu vou usar a ferramenta EtherCap. Tá? O comando do EtherCap, na verdade o EtherCap tem uma série de configurações que tem que ser feitas, eu já fiz, eu já adiantei essa parte, porque senão fica muito comprido. Mas eu vou só mostrar aqui para efeito didático, o arquivo ether.dns, ele contém dentro dele a informação falsa. Vocês podem ver que aqui, ó, na minha rede agora, todo mundo que for gmail.com, que chamar gmail.com, vai ser direcionado para 192.168.0.16, que é a minha máquina. Eu tenho que botar o EtherCap para funcionar. Eu tenho já uma lista dos comandos aqui já digitados. Pronto aqui. Muito bem. Primeira coisa, este comando aqui vai fazer a detecção das máquinas na rede. Isso é importante, porque ele vai encontrar todas as máquinas que nesse momento estão nessa rede local. Isso inclui outros computadores, celulares. Ele já está fazendo esse trabalho. Ele já identificou aqui, ó, todos os hosts da lista, certo? Ele já identificou todas as máquinas que estão fazendo parte da minha rede, tá? Muito bem. Muito bem. Beleza. Então, tá feito esse trabalho já. O próximo passo, depois de fazer o EtherCap identificar essas máquinas, é fazer com que ele inicie o processo de spoofing. Para isso eu vou usar esse outro comando aqui, ó, ethercap-tk-m-arp. Agora é que ele vai injetar a informação lá. Ele precisa que eu faça uma coisa, ele precisa que eu diga para ele qual plugin ele vai usar. Para isso, quando ele chega nesse momento parado aqui, eu tenho a opção de chamar o help, né, que é essa letra H aqui, ó. Eu vou digitar esse H, ele vai chamar o help. Eu preciso fazer o que? A ativação de um plugin. Então eu vou usar a opção pp, né? Vou digitar aqui pp. E aí ele já lista para mim os plugins do EtherCap. O plugin que eu vou utilizar agora é esse aqui, ó, DNS Spoof, certo? Eu preciso digitar o nome desse cara lá embaixo, DNS Spoof. Olha só, ele já está atuando com o spoofing na rede. Muito bem. O spoofing está ativado, o DNS já está mentindo para todo mundo.
E agora o que a gente vai fazer? Eu vou até uma outra máquina da minha rede aqui. Eu vou acessar essa máquina através de um terminal remoto. Essa máquina que vocês estão vendo aqui é uma máquina Windows 7. Ela não é uma máquina virtualizada, é uma máquina física que está em outro cômodo da casa e está sendo acessada através de um terminal, de uma ferramenta de acesso remoto. Eu vou abrir o Internet Explorer dela aqui. Opa, abriu. Muito bem. E aí a primeira coisa interessante vocês lembram que eu fiz um ping? Eu vou abrir um pouco a tela, acho que está ruim de ler, né? Vamos abrir um pouquinho? Vocês lembram que eu fiz um ping lá no Facebook? Pro caso, para mostrar o IP do Facebook? Olha o que acontece aqui quando a gente faz o ping em www.gmail.com. Olha só, o endereço IP que ele está recebendo como destino é o 016, né? A gente sabe que esse IP não é o do Gmail, né? Mas é o que ele está recebendo. O que acontece então se o browser chamar www.gmail.com? Olha só, ele abriu o Gmail. Aí o cara, muito inocente, ele vai lá. Eu vou reduzir um pouco a tela aqui, porque esse momento é muito importante. Porque olha só, o usuário, vamos reduzir um pouco a tela, né? Voltar aqui para a nossa máquina Ubuntu, porque agora a gente vai tentar ver paralelo aqui, ó, a máquina do agressor, onde ela está. Ela está minimizada aqui, né? Aqui é o spoofing. Eu quero esse cara aqui, ó. Lembra que a gente clonou o site? Então, agora olha só que interessante. O cidadão inocente vai digitar o usuário dele aqui. Lógico que eu não vou digitar um usuário correto, eu vou colocar um usuário teste aqui. E a senha vai ser 1234, tá? Eu vou logar lá no meu Gmail. Pá! Reparem que o inocente usuário, ele agora está sendo direcionado para um outro local, né? Ele não entendeu o que aconteceu, ele falou, mas eu digitei minha senha. E aí ele simplesmente, inocentemente, vai digitar de novo. Mas agora, esse site que vocês estão vendo aqui é o site correto. Mas o agressor já recebeu aqui, ó. Observem aqui. Username, field found, teste, password, 1234. Então, nós já temos a informação do usuário, nós roubamos a senha dele, roubamos o usuário dele. E nesse momento, se isso fosse um usuário real, eu poderia acessar o site do Gmail correto e fazer o acesso como se fosse o usuário, né? Esse é o ataque de spoofing. Ele está concretizado, funcionou aqui. Como é que se impede um ataque desse tipo? Bom, esse é um dos mais difíceis de evitar, porque, como eu falei, o ataque não é propriamente na máquina do usuário. Ele é um ataque feito no servidor de DNS. Então, o antivírus do usuário, a ferramenta de firewall dele, dificilmente vão detectar. Existem algumas ferramentas, como o DNSSEC, por exemplo, que podem ser implantadas no próprio servidor de DNS para que isso não aconteça, né? Ou alguns routers que já vêm com esse tipo de proteção também. Mas essa não depende especificamente do usuário. Bom, o usuário pode observar, lógico, né? No caso, não sei se vocês perceberam, mas houve um único detalhe aqui que seria, voltando aqui na máquina do usuário. Reparem que o Gmail está em inglês, né? Ele foi clonado, isso já seria um motivo para estranheza, né? Seriam algumas coisas que a gente poderia perceber. Agora, o mais importante, olha aqui, ó. Reparem aqui em cima. HTTP. Onde está o HTTPS? Ele não está aqui, né? O Gmail, ele chama protocolo seguro. A ausência do HTTPS já indica um problema aqui na chamada do protocolo. O usuário, observando a falta da HTTPS, já não deve digitar nenhuma informação. Há alguma coisa certamente errada, né? Certamente alguma coisa não está certa aqui. Bom, gente, era isso. Eu preferi fazer a apresentação em vídeo para evitar problemas durante a apresentação, perda de tempo, porque isso é bastante complexo e gera, às vezes, algumas falhas. Mas, valeu, é isso aí, obrigado.